Fechou, beleza? Gente, vem comigo e vamos pro vídeo porque eu falo demais, né? Se você concorda que eu falo demais, então vem, vamos direto pro vídeo. Então eu vou começar o kit de hoje fazendo uma paleta de sombras. Eu vou fazer com papelão, tá? Tô aqui com alguns pedacinhos de papelão. Aqui eu só cortei a aba de uma caixa que já foi suficiente para eu usar. Eu medi mais ou menos assim, usando esse esquadro, para eu ter uma noção de tamanho. Eu risquei o tamanho todo do esquadro, aí cortei o restinho que sobrou. Depois eu dividi no meio essa aba do papelão. E a gente vai precisar de 5 pedacinhos desse. 5 desse, tá? Depois a gente vai abrir, em 3, a gente vai abrir uns buraquinhos na medida de uma tampinha de garrafa PET. Você mede, risca e corta em volta. Só 3 que você vai cortar, tá bom? Depois a gente vem colando uma em cima da outra. Ó, tá vendo? Cuida pra ficar os buraquinhos tudo na mesma mira um do outro, tá bom? O fundo você não vai cortar, então você vai usar o fundo sem o buraquinho. Depois você vai colando as 3 que estão com buraquinho, uma em cima da outra. Depois que você colou, coloca um pezinho em cima para poder ajudar a firmar, tá? Enquanto ele tá secando, eu vou forrar a tampa. Eu vou usar esse tecido aqui, que é as pernas de uma calça jeans, que eu tinha aqui, que eu cortei. Então, a tampa é também um quadradinho daquele, um retângulozinho daquele. E eu tô passando cola normal, cola branca, cola escolar. Aí você corta o excesso. Na beiradinha você dá uma cortadinha assim mais na parte de dentro para você dar o acabamento direitinho. Eu não sou boa com as palavras, então se eu não souber explicar direito, vocês prestem atenção aí nas imagens, tá? Dá uma seguradinha para a cola firmar e pronto. Enquanto isso, a nossa outra parte já secou, aí a gente vai forrar também essa parte. A gente vai encapar essa parte com o tecido. Encapar, forrar, cada lugar fala de um jeito, né? Então, a gente forra com o tecido, colei a parte de baixo, venho cortando o excesso. Ó, tá vendo? A parte de cima também eu cortei um retângulozinho do tamanho. E eu tô marcando aqui os buraquinhos. O ideal seria ter marcado antes de colar o papelão. Mas como eu esqueci, não tem problema. Eu dei um jeitinho, coloquei ali por cima, marquei com a caneta. E para cortar eu dou essa dobrinha que vocês viram e corto sem nenhum problema. Aí a gente passa cola também na parte de cima e vem colando o tecido com os buraquinhos. Viu? Marca direitinho para você cortar bem na mira certinha, tá? Cortar no rumo certinho. A lateral também eu passei cola e vou colar uma tira de tecido. Ó, colei em toda a volta. Depois eu só vou vir cortando o excesso. Que eu cortei a tira um pouquinho maior, né? Então eu venho cortando o excesso. Depois eu passo cola em toda a caixinha. Eu passo no fundo, nas laterais, deixo secar. E essa parte aqui de cima a gente passa depois, tá? Depois que secar o fundo, a gente pega e passa na parte de cima. Porque a cola ajuda a deixar ela mais firme e deixar ela impermeável. Depois eu venho encaixando as tampinhas no buraquinho, com cuidado para você não amassar, né, nossa paletinha. Eu só tinha 4 tampinhas, então vai ficar um buraquinho sem. Depois eu arrumo outra tampinha e coloco nesse que ficou sem. Aqui eu tenho 2 tirinhas da costura que eu vou usar para fazer o fecho. Eu tentei colar com cola branca, mas não deu certo, depois eu colei com Super Bonder. Para fechar, eu vou usar aqui essa faixinha de lantejola que eu tenho, que sobrou de um colar que eu fiz, que inclusive tem aqui no canal mostrando como eu fiz, inspirado na Simária, da dupla Simone Simaria. E eu achei que assim ele vai ficar mais firme, eu vou poder levar na bolsa, não vai correr o risco de abrir. Sem falar que ficou muito bonitinho assim, né, gente? Com esse brilho para dar um destaque. E para ser uma paleta de sombra, a gente precisa de quê? De sombra, né? Então vamos fazer. Eu vou fazer uma aqui usando esse negocinho aqui que é anil de roupa. Ele é bem antigo, na minha época ele era em pedra e agora ele tem líquido também. Antigamente o pessoal usava, hoje também quem sabe usar ainda usa para deixar a roupa bem branquinha. Então eu coloquei ali um pouquinho de base, coloquei o anil para dar cor e vou colocando o talco. Lembrando que eu já ensinei a fazer base aqui no meu canal, tá, gente? Tem a receitinha da base no meu segundo vídeo de kit.
Então, eu coloco a base, o talco, o anil, depois eu coloco aqui já no meu potinho. Eu vou fazer também mais uma sombra usando o anil, mas agora eu vou usar a pasta d'água em vez da base. Então, coloquei a pasta d'água, o anil e vou colocar talco também até dar o ponto, até virar uma pastinha. Lembrando que eu não estou apontando uma arma na cabeça de ninguém para obrigar a usar anil, tá, gente? Eu só estou dando aqui uma sugestão porque eu tenho corante alimentício, mas tem gente que não tem e pede sugestões de outras coisas que eu acredite que dê para usar. Então, eu acredito que o anil dê para usar sim como corante azul. Agora eu vou fazer uma sombra marrom. Como o marrom é escuro, eu vou usar também a base, né, que já tem uma corzinha. Então eu coloco a base, o corante, estou usando corante líquido, corante alimentício, marrom, e vou colocando corante, talco, até virar uma pastinha, que esse é o ponto da nossa sombra. Coloco também aqui no potinho. Achei melhor pegar com o dedo, que com o dedo dá para raspar bem melhor, eu não gosto de desperdiçar. Agora uma outra sombra, também usando base, a sombra laranja. Tô usando o corante em gel laranja. Nessa eu coloquei um pouquinho de álcool. Lembrando que o meu álcool tá nessa embalagem para poder ficar melhor para dosar. Aí eu vou colocando também talco até virar uma pastinha. Depois é só colocar também lá na embalagenzinha, na nossa paletinha. E você precisa deixar secar pelo menos de um dia para o outro, tá? Antes de você usar. Eu não consegui deixar a minha secar muito tempo porque eu tinha que finalizar o vídeo, então eu passei um pouquinho na mão para mostrar para vocês. Eu passei vaselina na mão, tá? Para fixar bem. A minha não estava completamente seca. E eu passei aqui para vocês terem uma noção. Só pelo jeito o laranja é o que ficou mais bonito. Agora, para fazer os cílios postiços, eu vou usar um pedaço de jeans. Eu estou usando aqui a parte da barra. Aí eu abri aqui a costura embaixo, igual vocês estão vendo. Depois eu corto um pedacinho mais ou menos do tamanho que eu quero os cílios. Eu cortei um pouquinho maior, né? Porque para garantir. Depois eu corto o excesso. Aí a gente tem que ir desfiando, ó. Tá vendo o fiozinho? Gente, presta atenção aqui no vídeo que às vezes eu posso não explicar direito falando, mas pelas imagens vocês vão conseguir entender, tá? Você desfia um pouquinho para ficar essa linhazinha branca que você vai puxar para ir desfiando, para ir fazendo o fiozinho dos cílios. Puxa com cuidado, às vezes ele emperra um pouquinho, mas você vai com bastante cuidado que você consegue, tá? Vai com cuidado para não estragar os nossos cílios. E fazendo ele assim com jeans, eu achei que ele ficou assim, um cílios bem volumoso. Eu gostei muito do resultado. Viram ali que eu já cortei um pedacinho do excesso. Depois disso, eu vou colocar ele nesse copinho, vou passar um esmalte. Nessa hora, o ideal é você passar um esmalte preto. Como eu não tinha um esmalte preto, estou usando esse aqui, que é o único que eu tinha. Passa de um lado do outro e deixa ele grudado no copinho para secar. Você gruda em qualquer coisinha que você quiser, tá? E se você usar um jeans já preto, é melhor ainda. Facilita bastante. Aí eu passo o esmalte nele e vou deixar ele dar uma secadinha. Vou deixar ele aqui no copinho mesmo para ele secar um pouquinho, tá? Depois que ele secou, eu vou desgrudar ele aqui do copinho. Corto mais um pedacinho do excesso. Corto também aquela partezinha da linha branca, que é a linha que a gente foi puxando. E aqui pra mim tá mais ou menos o tamanho ideal já do meu olho. Tá vendo como já tá bonitinho? Como eu não sei colocar, como eu não vou colocar no meu olho, eu tô colando nesse copinho, colei com super bonder mesmo, tá? Aí no caso você já colocaria no seu olho e vinha passando o rímel pra você ver como que ele fica bonitinho, olha só. Fica um cílio. Eu vou fazer agora um pincel bem fofão, vai ser aquele pincel de tirar o pó, tá? Tirar o excesso do pó. Então eu vou enrolar nos 4 dedos assim essa lã. Essa minha lã já é assim, nessa cor, ela já é mesclada, já comprei assim, tá bom? Então eu enrolo nos dedos, eu vou dar 100 voltas, tá, gente? Depois que eu der 100 voltas, eu corto a ponta e amarro. Dou uma amarrada no meio, no caso assim, vai ficar uma ponta amarrada e a outra ponta a gente vai cortar. E a gente dando 100 voltas, automaticamente vai ficar com 200 fiozinhos, tá? Porque a gente já faz meio que um círculo, a gente tá dando volta, então tá fazendo um círculo, tá? Olha, ele fica bem fofão. Viu? Agora eu vou amarrar mais ou menos na metade dele, vou amarrar bem apertado. Dou um nó. E eu vou vir enrolando essa parte aqui, ó. Dá uma olhadinha pra vocês entenderem bem, que eu não sei se eu vou conseguir explicar. Eu venho enrolando pra trás, ao contrário da ponta que eu cortei. Venho enrolando até a pontinha que a gente amarrou, tá?
Aí corto o excesso da lã e dá um nozinho para finalizar, para arrematar. Então, ele vai ficar assim. Esse aqui já vai ser o cabo dele, vai ser esse tufinho aqui pequenininho mesmo. Vai cortando as pontinhas da lã que ficar. Se você achar que precisa dar uma paradinha também nas pontinhas dele, você vai dando uma paradinha, tá? Ó, então aqui já tá o pincel de varrer o excesso do blush. Do blush não, do pó, desculpa. Esse outro pincel eu vou usar a mesma lã, mas em vez de enrolar nos dedos, eu vou enrolar assim, ó, em volta do meu antebraço, tá? Vou enrolar até o cotovelo. Eu dei 15 voltas, então automaticamente ficou 30 fiozinhos. Uma ponta eu corto, a outra ponta eu amarro, tá? E a gente vai fazer uma trança. Eu pedi pro meu marido me ajudar ali segurando a ponta, o lado que eu amarrei. O outro lado a gente cortou. Então, como tem 30, eu vou separar 10, 10 e 10, que eu vou fazer uma trança normal, igual faz trança de cabelo. Eu acredito que a maioria das pessoas, né, saibam fazer uma trança. Se você não souber, você só enrola, tenta dar uma enrolada, só que já vai ajudar bastante. Então, eu vou trançando até quase o final. Eu não tranço tudo, tá bom? Eu vou deixar um pedacinho sem trançar e já já eu vou mostrar pra vocês até onde eu vou trançar. Olha, então essa ponta aqui a gente não vai trançar, a gente vai deixar sem fazer trança esse pedacinho. Aí a gente meio que dá uma dobrada, tá vendo? Eu peguei a ponta e levei pra cima até a parte onde eu acabei de trançar. Aí eu amarro, enrolo um pouquinho de lã nessas pontinhas pra ficar bem presa. Dou um nozinho pra arrematar. E a gente corta também com a tesoura esse pra abrir. Aqui eu tô cortando primeiro o excesso, né, das pontinhas. E depois a gente corta ele pra abrir o pincel. Igual eu tô fazendo aí no vídeo. A gente vai fazer uma misturinha de água com cola. Cola branca normal. E a gente vai molhar só o cabinho do pincel, tá? A partezinha que vai ser as cerdas, a gente não vai molhar. A gente vai fazer isso umas 3 vezes. Você molha nessa misturinha, põe pra secar, molha de novo, põe pra secar 3 vezes, tá bom? Que isso vai deixar o cabo bem mais durinho. Esse pincel é um pincel pra blush, tá? Ele ficou ideal pra passar blush. Agora mais um pincel que eu vou fazer usando isso aqui, que eu usei pra fazer um cachecol. É tipo uma lã, né? Não exatamente uma lã, mas ele é muito bom pra fazer cachecol. Eu tenho um cachecol que eu fiz com ele sobre esse restinho. Então, eu cortei só tipo uma bolinha dessa, dei um nozinho, aí eu dei um nozinho pra enfiar esse pedaço de barbante que eu vou usar como cabo uma caneta. Então, eu vou enfiar no tubinho da caneta e esse barbante me ajuda que eu posso puxar pelo outro lado pra ele ficar bem firme. Eu tô colando com Super Bonder, tá? Então, eu passei um pouquinho de Super Bonder e tô puxando pra ele ficar bem firme mesmo, ó. Pode ver que eu puxo bastante mesmo. E ele é bem fofinho, gente. Depois que eu dei uma seguradinha, vi que secou, então eu puxo ali o barbante de dentro e posso tirar já. Se você quiser, já pode deixar assim. Ele é bem macio, eu tô fazendo ele aqui pra eu usar ele pra esfumar, tá? Aí agora eu venho enrolando esse barbante na caneta que vai ser o acabamento. Se você não quiser, não precisa. Eu vou enrolar pra ficar com o acabamento melhorzinho, tá? Coloquei de volta a tampinha da caneta que eu tinha tirado. Olha, tá vendo? Você vê o jeito que é mais fácil. Ou você gira o barbante, ou você gira a caneta. O jeito que for mais fácil, você faz. E no final eu passei um esmalte para finalizar, para dar o acabamento. Esse outro pincel vai ser o pincel de contorno. Essa linha que eu vou usar, ela é mais fina que a lã, tá? Ela não é tão grossa quanto a lã. Então eu vou enrolar nos dedos, nos quatro. Eu enrolei 120 vezes, para ele ficar um pincel bem gostosinho. Então eu enrolei 120 vezes, amarro aqui o meio dele e a gente vai fazer mais ou menos o mesmo processo que a gente fez agora há pouco com a caneta. Só que eu vou usar esse negocinho aqui que vem com doce. Lembra que eu mostrei pra vocês? Coloquei o barbante pra ajudar a puxar. E nesse aqui eu não precisei usar cola, tá? Eu não coloquei cola porque ele ficou bem fofão, ele deu até trabalho pra entrar no tubinho. Então ele já ficou bem justinho. Olha, eu puxei, a pontinha dele ficou assim. Aí eu tiro também o barbante, né, que eu usei pra ajudar.
puxa uma ponta do barbante que ele sai. Então, aqui já tá nosso pincel. Aí eu vou também passar o barbante no nosso tubinho, para ele ficar com acabamento mais bonitinho. Enrolo nele todo, chegando no final, corto a ponta. E aqui eu não vou passar cola, eu vou só pegar a pontinha e colocar pra dentro, que aí eu vou colocar de volta aquele catavento que ele tem na pontinha. Esse pincel vai ficar bem infantil mesmo, hein, gente? Bem bonitinho. Então, eu coloco a pontinha pra dentro e coloco aqui de volta o negocinho que ele vai encaixar e vai prender, vai travar. Agora, eu vou fazer a esponjinha de aplicar base. A esponjinha, eu vou usar essa espuma aqui, que é espuma de travesseiro. É aqueles travesseiros que falam que é travesseiro viscoelástico. É conhecido também como travesseiro da NASA. Essa foi a melhor espuma, gente, que eu encontrei pra fazer a esponjinha. A minha não ficou perfeita, não ficou bonitinha, o acabamento não ficou bom, mas pelo menos a bundinha dela eu deixei bem retinha e ela ficou muito boa. Foi a melhor esponja que eu encontrei pra fazer essa esponjinha de aplicar base. Foi melhor que todas, de cozinha, qualquer outra esponja, essa daí foi a que ganhou. Gente, aqui eu tenho hipogloss, pasta d'água e um creme facial que eu vou fazer aqui junto com vocês a pré-mistura pra gente fazer batom líquido mate, que eu só expliquei, mas algumas pessoas não entenderam, então eu vim gravar. Eu coloquei no copinho um pouco de pasta d'água, que você compra em farmácia, um pouco de hidratante facial, tô usando esse daqui, mas você pode usar qualquer um. Tenta pôr assim, mais ou menos a mesma quantidade de pasta d'água e de creme. E a hipogloss, você coloca a metade deles. Mais ou menos a metade de creme, você coloca de hipogloss, tá? Aí você mistura, mistura, mistura e pronto. Guarda em um potinho com tampa para fazer o seu batom quando você precisar. Gente, isso aqui é a pasta d'água. É um ingrediente que eu tenho usado bastante aqui nas receitas que eu estou fazendo no vídeo. E muitas pessoas estão me pedindo para fazer, para ensinar a fazer a pasta d'água em casa. Essa pasta d'água eu comprei em farmácia, é fácil de você encontrar. Nessa aqui eu paguei R$9, o preço dela tá aqui. Tem lugar que você consegue encontrar até mais barato que isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui a composição dela, mas na composição dela é óxido de zinco. Eu não sei onde eu vou conseguir comprar óxido de zinco. Carbonato de cálcio, também não sei onde comprar. E eu nem sei se vendem quantidade pequena dessas coisas. Outro ingrediente é a glicerina, que aí sim seria fácil. E água purificada, que também seria fácil. Então, eu não vou pegar e vir aqui misturar qualquer coisa e falar que eu estou fazendo pasta d'água em casa. Não tem como fazer realmente por causa dos ingredientes, tá bom? Eu não vou vir aqui misturar cal com água e falar para vocês que estou fazendo a pasta d'água, tá? Infelizmente, isso eu não vou fazer. Outra questão também é em relação à manteiga de cacau. Estão pedindo para eu fazer manteiga de cacau. Gente, só se eu comprar o cacau para extrair a manteiga da semente do cacau em casa. E isso é uma coisa difícil e eu acredito que tem que ter até um equipamento próprio para isso. A manteiga de cacau que eu compro geralmente é assim, porque eu sou confeiteira e em lojas de confeitaria você consegue comprar manteiga de cacau assim, porque ela é usada para afinar o chocolate. A minha eu tinha comprado faz um tempão, tinha bastante. Agora que acabou que eu fui comprar de novo, eu até me assustei porque deu uma boa aumentada no preço. Aqui eu tenho 128 gramas e deu R$ 7,16. E eu lembro que da outra vez tinha dado 7 e pouquinho e tinha umas 200 gramas mais ou menos. Então ela deu uma boa aumentada no preço. Ela vem também assim nesse potinho. Ó, manteiga de cacau moída, ela já vem moída nesse potinho. Só que aqui o potinho tá, ó, é 50 gramas e tá R$ 7,00. Então eu prefiro comprar assim do que comprar assim no potinho que sai mais caro. Esse meu potinho eu comprei faz tempo, tanto que tem até a validade aqui do lado que tá vencida, mas é porque eu vou raspando essa daqui e vou pondo aqui dentro no potinho. Então, eu não joguei o potinho fora para eu poder usar, tá? E tem gente que só conhece essa manteiga de cacau. E tem gente também que tá teimando comigo, porque eu falo que não vou usar maquiagem e uso manteiga de cacau. Eu não tenho culpa se a única manteiga de cacau que você conhece é essa. Que eu fiz até questão de comprar para mostrar aqui para vocês. Eu paguei R$ 1,80. Se você virar na composição dela,
Eu não sei se vai dar para vocês verem a composição dela, mas a composição dela tem um monte de coisa, inclusive parafina líquida. Então isso aqui não é manteiga de cacau pura, tá? Se você só conhece isso, se você se acha só porque você conhece essa manteiga de cacau e acredita que isso é maquiagem, então eu sinto muito te informar, mas você tá enganada, tá bom? Nessa aqui deu para focar direitinho, vê aí. Ingrediente, manteiga de cacau. Essa também eu confio no lugar que eu compro, né? Pelo menos eu confio. E só tô usando o vídeo para esclarecer, tá, gente? Eu esqueci de pegar a vaselina para mostrar, porque me pedem também para fazer a vaselina. A vaselina também eu não tenho como ir lá no lugar onde eles extraem a vaselina para extrair a vaselina, tá bom? E eu não vou vir aqui fazer um mingau de maisena e falar que é vaselina, igual muitos vídeos que eu vejo aí que tem gente que pega, faz um mingau de maisena e fala que tá fazendo vaselina em casa.